Pai, a palavra, e ela venha crescer, Senhor. Usa, meu Pai, todo nesse momento, e a cada vida que está acompanhando este culto hoje ao vivo, esta live, venha sentir, meu Pai, o teu toque, venha sentir a palavra entrando, meu Pai, produzindo efeito, meu Pai. Não deixe ninguém neste tempo, meu Pai amado, ficar, Senhor, sem a tua palavra, ficar, meu Pai, sem o teu auxílio. Não deixe, meu Pai, neste momento, meu Pai, que estamos vivendo longe, meu Pai, no tempo do Senhor, ninguém ficar, meu Pai, desprevenidos, meu Pai, mas se veste a cada um, Senhor amado, como uma casa, Senhor, meu Deus, para não receber infiltrações. Ela precisa de um reboco, meu Pai, e a tua palavra nos blinda, a tua palavra nos guarda. Eu peço a ti, Senhor, que aonde o inimigo estava querendo vir em vidas aí, meu Pai, que está acompanhando esta live, queria se infiltrar, meu Deus, prova no Senhor parar. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nessa noite a tua palavra, meu Deus, venha ser essa blindagem, venha ser esse revestimento nesta vida, em nome de Jesus, meu Pai, proteja esta vida, guarda, meu Pai, e que o adversário não venha tocar, mas que essa vida venha ver o teu selo e o teu cuidado, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra venha ser revestimento para a nossa alma e para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Que você venha crer, e hoje essa palavra aí vai ser revestimento para a tua vida. Quando na casa ela precisa de um reboco, se ela não estiver 100% pronta, se ela não receber o reboco, quando a chuva vem, a casa dentro ficar toda molhada. Eu vejo como os adversários tentando em vidas que você está assistindo, tentando roubar a palavra, mas deixe no dia de hoje, a palavra está dentro de você, no teu coração, porque ela vai te blindar, e as setas que o adversário queria lançar não vão ter legalidade, porque você já vai estar revestido pela presença do Senhor, amém? Deus abençoe a todos que acompanhou. Fica agora com o evangelista Rogério, que administrará uma palavra poderosa aos nossos corações, amém? Aleluia a Deus. Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Incumbido, nesta noite, de trazer uma palavra de fé e esperança aos nossos corações, nesta noite, nesse tempo difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. E aí, Deus, Ele vai falar o coração de cada um de nós que estamos aqui e também de vocês que estão aí do outro lado, Estou nervoso, com certeza, com toda certeza, porque é bem diferente de tudo que nós já estamos acostumados. Como o Diácono Diego já disse aqui, parece que é a primeira vez que nós estamos pregando, glória a Deus por isso. E estou um pouco nervoso, mas eu peço graça para Deus para conseguir ministrar tudo aquilo que Ele colocou no meu coração no dia de hoje. Eu quero estar lendo com os irmãos no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, Aleluia a Deus. segundo Reis 18, versículo 27. Essa é uma palavra bastante conhecida, e numa dessas noites que nós estávamos fazendo o culto em casa, culto familiar em casa, Deus tem dado essa palavra no meu coração, e ela ficou gravada no meu coração. Na verdade, eu estava estudando uma outra palavra, como amanhã é Páscoa, como amanhã é o dia da Páscoa, e eu ia trazer uma mensagem sobre a Páscoa, quando o povo de Israel ali foi liberto da escravidão ali e celebraram a Páscoa para o Senhor. Mas sabe quando que você lê uma palavra e sente que não é aquela palavra? Você estuda, mas sente que não é aquela palavra? E Deus veio trazendo essa mensagem no meu coração, porque ela contrasta, Ela contrasta com tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Se você traçar um paralelo nos tempos que nós estamos vivendo hoje e o que aconteceu nesta palavra, nós veremos que é semelhante, que é idêntico, Só não tem o vírus aí, mas a gente vê que o povo estava oprimido, que o povo estava dessa mesma maneira também. Louvado seja o nome do Senhor, Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27, diz assim: E Rabsaque lhe disse, enviou-me, portanto, o meu Senhor a ti e ao teu Senhor para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão sobre o muro, para comer do seu próprio
esterco e beber a sua própria urina juntamente convosco? Então Rabsaque ficou em pé e clamou com grande voz em judaico e falou dizendo: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Vos enganar, assim tem dito o rei: não deixe Ezequias vos enganar, porque não poderá vos livrar da sua mão. E não vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor não livrará a esta cidade, não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não ouçam Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo, e sai a mim, e cada um comerá sua própria videira, e da sua própria figueira, e cada um beberá das águas da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve a uma terra como a sua, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E vivereis então e não morrereis. Não ouçam Ezequias, porque vos engana quando diz: o Senhor nos livrará. Acaso algum dos deuses dos povos livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, os deuses de Arpade? Onde está o Deus de Sefarvaim e Rena e Iva? Puderam eles libertar a Samaria das minhas mãos? Que Deus de todos os deuses das províncias livrou a sua província da mão, para que livre o Senhor da minha mão a Jerusalém? E o povo se calou e não lhe responderam palavra, porque havia um mandamento do rei, da qual havia dito: não lhes responderei. Então o filho de Uquias, Eliaquim, que era mordomo, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias, e tendo rasgado as vossas vestes, lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Bem, já foi orado aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, é uma palavra bastante conhecida. Se fala sobre um rei que afrontou ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Se hoje nós formos ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso próprio Brasil, é muitas pessoas afrontando ao Deus do céu, é muitas pessoas afrontando ao Senhor, né, com suas atitudes, muitas das vezes com blasfêmias contra a Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos vendo que Deus, Ele é um Deus de justiça, mas também Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça, né? Tudo que o homem semear, isso também ele colherá, diz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que o começo dessa história, ela começa com um homem chamado Oséias. A palavra do Senhor nos diz que no 12º ano do reinado de Acás, rei de Israel, rei de Judá, Oséias ele começou a reinar sobre todo o Israel, né, e sobre Samaria. Ele reinava sobre Israel e Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Oséias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era horrível, o que era mal aos olhos do Senhor. Não como os reis que foram antes dele. Mas ele teve a oportunidade, porque ele, embora ele não tenha edificado nenhum Deus a mais em Samaria e em Israel, né? Mas ele também não tirou os ídolos que já estavam estabelecidos dentro de Israel e dentro de Samaria. Embora ele não tenha edificado nenhum altar, mas ele compactuou com aqueles que já estavam edificados dentro de Israel e dentro de Samaria. Não eliminou aqueles altares, aqueles ídolos que estavam, né, fazendo com que o povo pecasse contra Deus dentro de Samaria. Por isso que a Bíblia diz que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a gente vê, irmãos, que ele teve a oportunidade de fazer o que era correto e não fez. Ele teve a oportunidade de fazer, aleluia Jesus, o que era reto e não fez. Ele era um líder ali, aleluia Jesus, ele era um rei naquele lugar e ele teve essa oportunidade e não fez.
E quantos, irmãos, aleluia, Jesus, se nós formos ver, né, o que está acontecendo no mundo, muitas das vezes nós mesmos, dentro de nós mesmos, louvado seja Deus, aleluia, sabemos que estamos errados, sabemos que estamos, aleluia, Jesus, muitas das vezes equivocados na nossa forma de viver, estamos muitas das vezes equivocados na nossa forma de agir, e Deus, Ele nos dá uma segunda chance, e Deus, Ele nos dá uma oportunidade de podermos fazer o correto, e muitas das vezes nós negligenciamos, muitas das vezes nós não fazemos, nós não renunciamos, aleluia, nossas atitudes, não renunciamos aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, para podermos fazer o que é correto aos olhos do Senhor. E nós vemos, aleluia, Jesus, como Oséias aqui, ele era um líder também, ele era um rei, louvado seja o nome do Senhor, e dessa mesma forma, há muitos líderes, há muitos reis, aleluia, Jesus, que está ensinando errado aos seus, aleluia, às suas ovelhas, aos seus fiéis. Tem muitos, aleluia, Jesus, que estão ensinando o errado, aleluia, aqueles que deveriam aprender o correto, e eles não ensinam, têm a oportunidade de ensinar o que é correto, têm a oportunidade de colocar os irmãos, de ensinar os irmãos a obedecerem ao próprio Deus, aleluia, Jesus, ao só um Deus, louvado seja o nome do Senhor, e nós vemos que muitos estão morrendo no caminho, e nós vemos que muitos estão morrendo na caminhada, aleluia, porque tem a oportunidade de ensinar corretamente, mas eles não ensinam. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, Jesus, que o rei da Síria, por nome de Selmaneser, aleluia, Jesus, ele era o rei da Síria naquele momento. A Síria, naquele período, era o exército mais poderoso, era o país mais poderoso que tinha, aleluia, Jesus, naquele tempo. Então eles vinham devastando toda a nação, ele vinha devastando todos os países que eles vinham pela frente. A palavra de Deus nos diz que eles vêm, aleluia, contra Israel e leva Israel, aleluia, Jesus, e esse rei Oséias, ele passa a ser servo de Selmaneser, louvado seja o nome do Senhor. E agora, o rei de Israel, ele tem que pagar tributo ao rei da Síria. Só que o rei da Síria, ele descobre, aleluia, que o rei de Israel, ele está contra Moia, aleluia, com Faraó, rei do Egito. Ele está em conspiração, aleluia, contra ele, com o rei do Egito, com Faraó, rei do Egito. Então esse resolve, louvado seja o nome do Senhor, pegar Oséias e encarcerar ele, encerrar ele no cárcere, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no momento que ele encerra Oséias no cárcere, louvado seja Deus, aleluia, ele sitia Samaria. Por 3 anos ele sitia Samaria ali. Só que a palavra do Senhor nos diz que quando ele sitia Samaria, ele pega todo o povo que estava vivendo em Samaria, todo o povo de Israel que vivia em Samaria, e leva para habitar agora dentro da Síria, nas cidades de dentro da Síria, louvado seja o nome do Senhor. E agora Samaria fica sitiada, Samaria fica vazia, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E no passado tempo, irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que ele resolve trazer povos de outras terras para habitar novamente dentro de Samaria, aleluia, recomeçar a cidade de Samaria, só que não agora, não com o povo de Deus, que outrora foram cativos, mas agora ele começa a restabelecer a cidade de Samaria, aleluia, Jesus, com outros povos de outras terras, outros povos de outras nações, aleluia, passaram a habitar agora dentro de Samaria. Eles habitaram agora dentro de Samaria, louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz que o povo, eles não conheciam os mandamentos de Deus. Eles não sabiam como que Deus agia, como que era a forma que Deus agia, como que era a forma, aleluia, de buscar a Deus. Eles não temeram ao Senhor, eles não temiam a Deus, e entraram dentro de Samaria, e ali começaram a fazer as suas práticas, louvado seja Deus. Só que a palavra do Senhor nos diz, irmãos, aleluia, que Deus, ele envia até Samaria uns leões, e esses leões, ao confrontarem a
ver esses homens ali dentro de Samaria, a Bíblia diz que esses leões matam esses homens ali dentro de Samaria. E fizeram saber ao rei da Síria, aleluia Jesus, o que tinha acontecido. Fizeram saber ao rei da Síria o que estava acontecendo. Olha, o Deus de Israel, aleluia Jesus, ele enviou os leões para matarem as pessoas que você, ó rei, colocou para habitar dentro de Samaria, porque eles não sabem como que adora ao Deus de Israel, ao Deus da terra. Eles não sabem como que reverencia o Deus da terra. Eles não sabem os costumes dos reis da terra. E o rei, ele teve uma brilhante ideia, aleluia Jesus, de levar um dos sacerdotes que foram retirados de Samaria e agora está morando na Síria, nas cidades da Síria. Ele manda com que um dos sacerdotes volta novamente para habitar, aleluia Jesus, em Samaria, para ensinar a esses homens que não eram originais da terra, louvado seja o nome do Senhor, para ensinar a eles como que temiam ao Senhor, como que temiam ao Deus da terra, como que temiam ao Deus de Israel. E a Bíblia diz, aleluia, que o sacerdote, ele vem até Samaria, começa a ensinar o povo como que é, aleluia, ter reverência a Deus, como que é temer ao Deus da terra, como que é temer ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia Jesus, que eles aprendem até, aleluia, a forma de temer a Deus. Só que a Bíblia diz, aleluia Jesus, que como eram homens, cada um de uma terra diferente, eles fizeram os seus próprios deuses. Eles fizeram os seus próprios deuses, aleluia Jesus, ali na terra de Samaria, na cidade de Samaria, e habitou-os no templo feito pelos samaritanos antes de serem, aleluia, levados ao cativeiro dentro da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora nós vemos, irmãos, aleluia Jesus, que tudo isso aconteceu. Por quê? Porque Israel deixou de buscar ao Senhor. Israel deixou de buscar ao Deus do céu e fizeram, aleluia, também o que era o mal aos seus olhos. Eles foram, aleluia, Jesus, na doutrina de Jeroboão, aleluia, que foi um homem perverso que também fez o que era mal aos olhos do Senhor, aleluia, Jesus. E Deus resolveu enviar, deixar com que o povo fosse cativo e ser levado até a Síria, diz a palavra do Senhor. Só que agora esses homens, eles estão dentro, outros povos estão, aleluia, habitando dentro de Samaria, com seus deuses feitos por eles mesmos e depositados dentro dos templos feitos pelos samaritanos antes de serem levados para a Síria. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eles começam a adorar os seus próprios deuses, mas ao mesmo tempo eles têm temor ao Senhor. Você está entendendo? Eles começam a adorar os seus próprios deuses, mas eles também temiam ao Senhor. Só que a palavra nos ensina que não podemos adorar a dois deuses. A palavra nos ensina que nós não podemos adorar aos dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você adora a Baal, ou você adora ao Deus do céu. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que cada um prestava culto ao seu Deus, à sua maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens, aleluia, de Sefarvaim, louvado seja Deus, eles tinham, eles enviavam, eles colocavam, eles davam os seus filhos em sacrifício ao deuses de Sefarvaim, aleluia Jesus, em queimar os seus próprios filhos vivos em holocausto aos deuses de Sefarvaim. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E era dessa maneira que estava acontecendo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que quando, aleluia, a Bíblia diz que quando o rei da Síria envia este sacerdote, aleluia, para ensinar aqueles homens novatos que estavam chegando agora para dentro de Samaria, aleluia, ensinar a eles o que era temer ao Senhor, ele somente ensinou o que era temer ao Senhor, mas ele não ensinou para aquele povo que deveria largar de lado os deuses, que deveria largar de lado, aleluia Jesus, os deuses feitos por eles mesmos, mas ele não ensinou que deveria adorar somente ao Deus do céu, mas ele não ensinou, aleluia Jesus, que há um Deus, aleluia, que um só único Deus que merece ser adorado, há um único Deus que merece ser reverenciado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Deus, aleluia, ele ouve, ele vê toda essa situação agora dentro de Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque o povo deixou de adorar a Deus.
porque o povo deixou de buscar ao Senhor. Aleluia. Eu não sei como que encontra a sua vida. Eu não sei como que sua vida está. Aleluia, Jesus, no dia de hoje. Talvez, aleluia, você que esteja aí do outro lado, não é crente, aleluia, não crê, aleluia, Jesus, no Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele te chama nessa noite para você também participar, louvado seja Deus, para você conhecer, aleluia, o verdadeiro Deus. Só há um único Deus, irmão, só há um único Deus, não há outro, aleluia, só há um único Deus verdadeiro e não há outro, diz a palavra do Senhor. Mas eles, aleluia, Jesus, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Ao mesmo tempo, eles adoravam a Deus e adoravam, aleluia, aos outros deuses feitos por eles mesmos. Por eles mesmos, e ofereciam os seus próprios filhos em sacrifício ao Deus aos deuses de Sepharvaim. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora, a palavra de Deus nos diz que Deus ele levanta Ezequias como rei de Judá. Ezequias, ele é totalmente diferente de todos os reis que foram antes dele e depois dele. Ezequias era um homem que temeu a Deus. Ele era um homem que temia ao Senhor, aleluia, Jesus, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele tomou posse do reinado aos 25 anos de idade, ele reinou somente sobre Jerusalém. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que nesse tempo em que ele começou a reinar sobre Jerusalém, todos os ídolos, o povo de Judá também, eles foram nos pecados de Jeroboão ali também, e eles fizeram os altares dentro de Jerusalém também. E a Bíblia diz que Ezequias, ele retirou todos os altares, todos os postes ídolos que estavam dentro de Jerusalém. Ele retirou, aleluia, Jesus, de dentro, aleluia, dos bosques. Ele destruiu todos os bosques, todos os altares que estavam, aleluia, espalhados por todas as cidades, por todos os bairros, por todas as províncias ali de Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que ele destrói tudo. Ele restaura novamente o templo. Ele restaura novamente o culto, a adoração dentro de Jerusalém. Ele restaura, aleluia, Jesus, novamente. Ele traz novamente a presença de Deus para dentro de Jerusalém, onde a presença do Senhor já havia se esvaído daquele lugar, onde a presença de Deus já não era mais constante naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ele, aleluia, chama os sacerdotes, ele chama os profetas, os levitas ali, aleluia, arma uma reunião solene ali, começa a falar para eles: olha, nós novamente vamos trazer a adoração para dentro de Jerusalém, nós vamos novamente fazer os cultos, aleluia, ao nosso Deus, dentro do templo, vamos restaurar os templos, aleluia, abriram as portas do templo ali, pintaram as paredes, louvado seja Deus, tiraram a poeira e novamente começaram a estabelecer os cultos ao Senhor, aleluia, dentro do templo em Jerusalém. E por isso a Bíblia diz que Deus era com ele, a Bíblia diz que Deus estava com ele, e tudo quanto ele fazia, e todos os lugares onde ele pisava, Deus prosperava, porque Deus era com Ezequias, diz a palavra do Senhor. Só que a palavra do Senhor também nos diz, irmãos, aleluia, Jesus, que o rei da Síria, que agora era Senaqueribe, o rei da Síria, ele vem com seu exército poderoso, ele vem arrasando todas as cidades, ele vem destruindo todos os países que ele encontra, aleluia, pelo caminho, louvado seja o nome do Senhor, e ele vem destruindo tudo, e a palavra do Senhor nos diz que ele chega até Judá, e a palavra de Deus nos diz que quando ele chega até Judá, ele peleja contra as outras cidades fora de Jerusalém, cidades fortificadas, e ele toma para si todas aquelas cidades, aleluia, fortificadas, mas Jerusalém, ela permanece de pé, aleluia, a Jerusalém de Deus, ela ainda permanece de pé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Minha esposa disse aqui, aleluia, no Salmo 91, aleluia, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. E era assim que Jerusalém estava, as cidades caíam do lado e do outro, mas Jerusalém, aleluia, ainda permanecia de pé, aleluia, Jerusalém ainda permanecia de pé, louvado seja Deus, aleluia. As coisas podem estar difíceis, irmãos, ao nosso redor,
redor, aleluia, nos tempos presentes. As coisas podem estar difíceis, aleluia, para muitas pessoas. Nós vemos as notícias aí acontecendo, as coisas estão difíceis, mas creia no Senhor. Não, aleluia, Jesus, se entregue aos pontos, não entregue, aleluia, Jesus, a tudo isso que está acontecendo. Lute, aleluia, até as últimas consequências. Busque a Deus, aleluia, mesmo nas poucas forças, busque ao Senhor, porque só Deus pode nos livrar, aleluia, de tudo isso que está acontecendo, aleluia, no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jerusalém permanece de pé, aleluia. Só que o rei Ezequias, quando ele vê aquilo, quando ele soube, melhor dizendo, que todas as nações, todos os países estavam sendo destroçados pelo rei da Síria. Estavam sendo destroçados pelo rei da Síria. A Bíblia diz que ele temeu. E ele manda, aleluia, os mensageiros até o rei da Síria, dizendo: olha, eu pequei, eu pequei contra você, de não ter me entregado, de ter resistido, aleluia. Pede agora o que queres, que eu te enviarei. Aquilo que você pedir, eu te enviarei. E a palavra do Senhor nos diz que ele pede 300 talentos de prata, aleluia, e 15 ou 30 de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei Ezequias, ele pega toda a prata do templo e da casa real, aleluia, e tira os ouros, aleluia, aquilo que estava revestido de ouro, os batentes das portas e das janelas. Ele tira todo o ouro que estava revestido, aqueles batentes e aquelas janelas, e entrega, aleluia, ao rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor, como tributo daquilo que ele tinha prometido, porque ele temia o grande e poderoso exército do rei da Síria, aleluia. Só que a palavra do Senhor nos diz que o rei da Síria, ele não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito ainda com a oferta, com o tributo que o rei Ezequias havia enviado para ele. Aleluia, Jesus. E ele pede mais, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Só que a palavra do Senhor nos diz que o profeta chega agora até o rei Ezequias e fala para ele: olha, você não pode se entregar ao exército do rei da Síria. Você não pode se entregar ao rei da Síria, não pode, aleluia, porque tem um Deus que pode livrar você de toda essa situação. E a palavra agora diz que ele resiste ao rei da Síria. Ele não manda mais, aleluia, Jesus, tributo algum ao rei da Síria, e resiste até as últimas consequências ao rei da Síria. Só que agora entra nisso aqui onde nós lemos a palavra do Senhor. O grande rei da Síria, Senaqueribe, ele manda Rabsaque, aleluia, Jesus, até Ezequias para confrontá-lo, para confrontar o povo que estava, aleluia, em Jerusalém, dizendo: quem é esse Deus do céu? Não deixe que o rei Ezequias engane vocês. Não deixe que Ezequias engane vocês, porque não há Deus nenhum que pode livrar vocês das mãos do poderoso rei da Síria. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Se vocês fizerem, aleluia, Jesus, uma analogia, se vocês olharem para trás, vocês vão ver que o grande rei da Síria, o grande exército poderoso do rei da Síria, aleluia, eliminou todas as cidades, eliminou todos os países, e os deuses dessa cidade, eles puderam por acaso livrar a sua cidade das mãos do grande e poderoso rei da Síria, aleluia. E quem é esse Deus que Ezequias tenta fazer, aleluia, que tenta enfiar na cabeça de vocês, que esse Deus, ele é poderoso para livrar vocês das mãos do rei da Síria. Assim diz o rei da Síria: porque vocês irão comer os seus próprios excrementos, aleluia, e beber da sua própria urina. Não deixe que Ezequias vos engane. Se entregue e viverão, e eu lhe darei a oportunidade de comer da sua própria figueira, da sua própria videira, e beber água da sua própria cisterna. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é isso, irmãos, que muitas das vezes, aleluia, o inimigo tenta colocar na minha e na sua mente. É isso que acontece muitas das vezes, aleluia, Jesus, quando nós não damos ouvidos àquilo que Deus tem para a nossa vida, quando a fé, ela não sobressai, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que nós vemos naturalmente.
e o inimigo coloca na nossa mente, ele coloca nos pensamentos, louvado seja Deus, será que nós vamos conseguir sair dessa? Será que nós vamos conseguir, aleluia, sair desse problema, de tudo isso que está acontecendo? Será que nós vamos realmente conseguir nos livrar a minha família de tudo isso que está acontecendo? Será, aleluia, que nós vamos conseguir realmente ver uma luz no fim do túnel? Será que vale a pena mesmo eu estar na presença de Deus, aleluia, Jesus, por tudo isso, diante de tudo isso que está acontecendo? Será que Deus ele pode realmente livrar a mim e a você, aleluia, de tudo isso que nos sobreveio, louvado seja o nome do Senhor? Ele tenta, irmão, de todas as maneiras, de todas as formas, colocar na nossa mente de que Deus ele não pode nos livrar, aleluia, dos problemas, das situações que se levantam dia após dia na minha e na sua vida. Ele tenta colocar na minha e na sua mente para nós largarmos esse Deus, aleluia, e nos entregarmos de mão beijada para Ele, as nossas vidas, para Ele fazer de mim e de você marionetes, como Ele faz com muitas pessoas espalhadas por aí, e que não tem um Deus verdadeiro e poderoso como o seu único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tenta nos persuadir, irmão, assim como ele fez, aleluia, quando ele estava lá no céu, querubim ungido, aleluia, Jesus, e ele achou que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo, e ele persuadiu 1/3 dos anjos, a terça parte dos anjos ele conseguiu persuadir, aleluia, Jesus, e todos foram lançados na terra, e ele é estrategista de colocar na minha e na sua mente, aleluia, de que não há um Deus poderoso que seja capaz de livrar eu e você, aleluia, Jesus, de toda a situação que sobrevém na minha e na sua vida, que é difícil, aleluia, Jesus. Então ele tenta fazer tudo isso conosco, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você, uma palavra profética, uma palavra de fé e esperança, aleluia, Jesus, o mesmo Deus, aleluia, que fez Israel atravessar o Mar Vermelho, aleluia, quando estava sendo perseguido por Faraó, é esse mesmo Deus que está na minha e na tua vida hoje, é esse mesmo Deus que luta as minhas lutas, peleja as minhas pelejas e batalha as minhas batalhas, é esse mesmo Deus, aleluia, Jesus, que está na nossa vida hoje, está dizendo para mim, para você, creia, não desista, vai em frente, continua, a luta está travada, aleluia, a perseguição está vindo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, talvez, louvado seja Deus, nós não possamos enxergar nada, não possamos enxergar uma possibilidade de vitória, aleluia, mas o Deus, aleluia, Jesus, Ele não precisa, aleluia, de nada para que Ele possa fazer um milagre na minha e na sua vida, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé, e é por essa fé que nós temos que ter no Deus Altíssimo, porque foi Ele que fez os céus e a terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Rabsaque, ele começa a confrontar a Deus, ele começa a confrontar o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles fazem, os mensageiros de Ezequias, eles enviam essa palavra, faz o rei Ezequias saber dessas palavras, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele rasga suas vestes ali, aleluia, Jesus, e desce para a casa de Deus e vai orar. Desce para a casa de Deus e vai orar. E é isso que nós temos que fazer. Quando as coisas estão difíceis, nós temos uma saída sim. Por mais difícil que estejam as coisas, nós temos uma saída sim. A oração. A oração, falar com Deus, pedir ajuda para o Senhor. É só Ele que pode nos ajudar. Só Ele que tem poder para nos tirar, aleluia, Jesus, da situação que nós estamos vivendo, que vocês possam estar vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Rabsaque, ele volta. Ele volta novamente e chama ali os mensageiros de Ezequias e começa a falar para eles, dessa maneira. 2 Reis 19, capítulo 8, versículo 8. Retornando Rabsaque, achou o rei da Síria combatendo contra a Líbia.
porque tinha ouvido que havia o rei partido de Laques, e ouvido dizer de Tiraca, rei da Etiópia, e eis que saiu de fazer guerra, e então voltou e enviou embaixadores a Ezequias, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus a quem tu serves, para dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que tu ouvistes o que tem feito o rei da Síria às terras, destruindo totalmente, e tu irás de escapar? Livraram-na os deuses das nações, os meus pais destruíram, tais como Gozã, Aram, Rezaf e aos filhos do Éden, que estava em Telassar. Onde está o rei de Arramate? Onde está o rei de Arpade? O rei da cidade de Sefarvaim, e Rena, e Iva? Onde estão todos esses deuses? Será que o Deus de Israel pode livrar vocês das mãos do poderoso rei da Síria? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós conhecemos essa passagem, nós conhecemos essa história. Ele chega novamente, aleluia, Jesus começa a afrontar a Deus de todas as formas, blasfemar ao Senhor de todas as formas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, e entrega uma carta para o rei Ezequias, para o rei de Israel, aleluia, Jesus. E quando, a Bíblia diz que quando ele lê essa carta, quando o rei de Israel ele lê essa carta, o rei de Judá ele lê essa carta, a palavra do Senhor nos diz que ele rasga suas vestes, aleluia, e desce novamente ao templo para falar com Deus. Ele rasga suas vestimentas e desce novamente até o templo para falar com o Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que ele forra a carta no chão, ele coloca a carta no chão de uma maneira, aleluia, Jesus, como se estivesse mostrando para o Senhor: olha, Deus, o que Rabsaque escreveu aqui, o que o grande rei da Síria escreveu aqui, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele começa a falar com Deus, ali ele começa a falar com o Senhor. E é aqui, irmãos, aleluia, Jesus, que eu vejo, né, aleluia, traçando aquele tempo e nos tempos de hoje, tudo o que está acontecendo. Se você for olhar com os olhos naturais, não havia possibilidade nenhuma, não havia possibilidade alguma, aleluia, de Ezequias ser salvo do grande rei da Síria. Não havia possibilidade nenhuma, porque era um exército numeroso e poderoso. Não tinha possibilidade alguma de ele escapar das mãos de Senaqueribe. Louvado seja Deus. A única coisa que eles tinham para fazer naquele período, naquele momento, era exercitar a sua fé em Deus. A única coisa que eles tinham para fazer, ou eles se entregavam para o rei da Síria, aleluia, Jesus, espontaneamente, ou, aleluia, eles criam em Deus, ou eles acreditavam em Deus, aleluia, que Deus poderia livrar eles das mãos do rei da Síria. Só que não havia nada, absolutamente nada. Se você for ler o texto, aleluia, Jesus, se você for ler o texto bem com atenção, você vai ver que não havia nada que fizesse, ou que eles pudessem olhar: olha, aqui tem uma possibilidade de escape, aqui tem uma possibilidade, aleluia, Jesus, de escape das mãos do rei da Síria. Não tinha nada, não tinha nada. Vocês estão conseguindo entender, aleluia, Jesus, a dimensão daquilo que eles estavam vivendo naquela época? Não tinha nada que eles pudessem fazer: olha, pelo menos aqui tem um caminho, nós podemos correr do grande rei da Síria. Não tinha nada. Ou eles se entregavam espontaneamente, ou eles acreditavam em Deus, ou eles exercitavam a sua fé, aleluia, no Deus verdadeiro, aleluia, Jesus. E era isso que Ezequias ele fazia. Ele descia a casa do Senhor e buscava a Deus. Deus, não tem possibilidade, o exército do rei da Síria é poderoso, e é verdade tudo isso que Rabsaque disse. Todas as nações elas foram devastadas e os seus deuses queimados no fogo pelo grande rei da Síria. Não temos possibilidade nenhuma de escapar das mãos dele, aleluia. Mas o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus, aleluia, Jesus, que fez tudo para si, aleluia, por ti e para si. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o Deus, aleluia, Jesus, que estabeleceu todas as coisas. E olhando com nossos olhos naturais, Deus, não tem possibilidade, mas nós acreditaremos,
aleluia, que o Senhor há de nos livrar das mãos do grande e poderoso rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E hoje, por conta dessa pandemia que está acontecendo aí, não tem possibilidade ainda de nós escaparmos de tudo isso. Por mais que a gente vê que alguns ficaram curados, né? Aleluia, Jesus, que já estão quase fazendo uma vacina, não sei, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas os homens que mandam, os homens, aleluia, Jesus, que estão aprisionando as pessoas dentro das suas casas, ele tem o poder, aleluia, Jesus, de aprisionar as pessoas dentro das suas casas, louvado seja o nome do Senhor, como tudo isso que está fazendo. E se nós formos olhar, irmãos, aleluia, Jesus, as coisas tendem a piorar, aleluia, as coisas tendem a piorar daqui para frente, louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas cada dia mais estão ficando estreitas, as coisas estão cada dia mais se estreitando, aleluia, Jesus, não somente para o povo de Deus, mas para a população em geral, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu via, quando fazia culto na minha casa ali, louvado seja Deus, eu via, aleluia, que da mesma maneira que o povo, aleluia, ali de Jerusalém, exercitaram a sua fé, tiveram que exercitar a sua fé, nós também temos que exercitar a nossa fé no dia de hoje. É a única maneira de nós escaparmos disso, aleluia, somente com a ajuda divina, aleluia. Não podemos esperar nada dos governadores, não podemos esperar nada, aleluia, dos homens, porque é uma rixa, aleluia, é uma intriga, é uma briga desumana, aleluia, por poder ou por aquilo que quer que seja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que oprime a população, que está oprimindo a população de uma forma, da mesma maneira, louvado seja Deus, aleluia, que o rei da Síria oprimia o povo ali dentro de Jerusalém. Leia a história e contrasta, irmão, aleluia, leia a história e veja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, da mesma maneira que aquele povo era oprimido, nós estamos sendo oprimidos também, só que para nós ainda está no começo, o pior ainda está por vir, e se nós não tivermos fé no único Deus que pode fazer algo por nós, nós estamos perdidos, aleluia. Se nós não colocarmos a nossa fé em prática hoje, aleluia, não clamarmos ao Senhor, fazer como, aleluia, Ezequias fazia, descia até ali, descia até a casa do Senhor, se prostrava diante de Deus, aleluia, e buscava a face do Senhor, aleluia, para que tudo aquilo, para que dias melhores pudessem vir. Se nós não fizermos isso, irmão, nós estaremos perdidos também. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Leia a história e vocês vão ver que realmente é dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Somente Deus, Ele pode nos livrar, aleluia, de toda essa pandemia que está acontecendo e fazer a nossa vida voltar ao normal, fazer a nossa vida voltar àquilo que era antes, fazer a nossa vida voltar, aleluia, para nós irmos novamente para a casa do Senhor, aleluia. Até o lugar que nós buscávamos a Deus estão fechados, né, pela justiça, a determinação da justiça, aleluia. Até os lugares onde nós íamos buscar a face do Senhor estão fechados. A Bíblia diz no Salmo 84, louvado seja o nome do Senhor, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si a sua prole, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu, o salmista disse, eu não posso estar na tua casa, eu não posso estar na tua casa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É melhor um dia no teu átrio do que 1000 fora dele, louvado seja Deus, aleluia. Nem buscar a Deus no templo nós estamos podendo mais, louvado seja o nome do Senhor. E ainda ele diz, Senhor, ouve a nossa oração, ouve a minha oração, aleluia, Jesus, e faça com que novamente eu esteja buscando a tua presença dentro do teu templo, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Estamos vivendo dessa maneira, estão tirando tudo de nós, aleluia, estão tirando tudo de nós, louvado seja o nome do Senhor. E o que nós temos feito? O que eu e você temos feito, aleluia, Jesus, para que tudo isso acabe, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, o poder está em nós, o poder está em nós, aleluia, Jesus, de fazer com que isso, aleluia, Jesus, seja desfeito, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, numa só união, aleluia, num só propósito,
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, numa só crença, aleluia, no único Deus verdadeiro, louvado seja Deus. E às vezes nós vemos que a igreja ela está dividida. Às vezes a igreja, ela está dividida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por causa de cargos, aleluia, por causa, louvado seja o nome do Senhor, de patamares espirituais, de patamares eclesiásticos, louvado seja o nome do Senhor. Um ora por uma coisa, outro ora por outra coisa, louvado seja o nome do Senhor. Só que a palavra do Senhor nos diz, e foi dito aqui na quinta-feira, aleluia, um reino dividido ele não prospera. Onde há divisão, Deus ele não prospera. Todos nós temos que estar, aleluia, num só propósito, numa só comunhão, buscando um só, aleluia, Jesus, ideal para nossas vidas. E qual é esse ideal? A presença de Deus para mim e para a sua vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que quando Ezequias ele desce, ele ora, ele busca a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele envia o profeta até, aleluia, Ezequias, e fala para ele: olha, fica sossegado, fica quieto, porque eu vou colocar o meu anzol, aleluia, no nariz desse grande rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou dar a vitória a vocês. E a palavra do Senhor nos diz que naquela mesma noite desceu um anjo do céu, aleluia, e no arraial dos assírios, ali onde eles estavam concentrados, aleluia, cercando, aleluia, Jerusalém, a Bíblia diz que um anjo desceu naquele lugar, aleluia, e matou 185 mil soldados do grande e poderoso exército rei da Síria, aleluia. E você acha que um Deus grande e poderoso, que matou aquele que matou um exército daquele que o afrontava, não é capaz, aleluia, Jesus, de restaurar a minha e a sua vida, aleluia, de nos livrar daquilo que nos aflige, dos problemas que nos aflige, nos ataques, aleluia, que vem na nossa mente, nos dados inflamáveis do maligno que vem na nossa mente? Você acha que um Deus tão poderoso como é o nosso Deus, aleluia, Jesus, que fez tantas maravilhas, tantos prodígios, milagres, que nós lemos nos textos da palavra do Senhor, aleluia, você acha mesmo que Ele não é capaz de nos livrar de tudo isso que nos sobrevém, de tudo isso que nos acontece, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, a palavra que fica para reflexão minha e sua: exerça a sua fé, e eu exerço a minha fé daqui. Não podemos estar juntos na igreja, na congregação ainda, aleluia, Jesus, mas nós somos a igreja aqui dentro de nós. Nós somos a igreja, aleluia, dentro dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que onde essa palavra chegar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, nós possamos, aleluia, estar num só ideal, nós possamos estar num só espírito, aleluia, numa só oração, pedindo misericórdia para o Senhor, aleluia, Jesus, e revendo, irmão, nas nossas vidas, onde nós falhamos, onde nós, aleluia, Jesus, deixamos de fazer aquilo para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Voltaremos a Deus, que Ele vai nos dar vitória, aleluia, diante de toda essa pandemia, de tudo isso que eles usam, que eles estão usando o próprio vírus, a própria doença, aleluia, Jesus, para garantir poder, para garantir, aleluia, Jesus, poderes, e fica uma briga desumana, aleluia, Jesus, onde pessoas estão morrendo, outras pessoas passando necessidades tremendas, aleluia, por causa de um ideal deles. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que esta noite essa palavra fica de reflexão para você, aleluia, para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está aí do outro lado, que você não ainda se rendeu, aleluia, Jesus, a esse Deus poderoso, essa é a grande chance de você, aleluia, Jesus, ter esse Deus verdadeiro dentro do seu coração. Essa é a grande chance de você, aleluia, depositar a sua fé, aleluia, no único Deus verdadeiro, aleluia, aquele que é capaz, só aquele que é capaz, aleluia, Jesus, de trazer novamente, reestruturar novamente a minha e a sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Essas foram as simples palavras que Deus colocou no meu coração, Fique com Deus essa noite, aleluia, Jesus, durante todo esse período aí. Um feliz dia de Páscoa. Creio que não era da maneira que nós gostaríamos que fosse, não é a melhor Páscoa, o melhor dia, aleluia, Jesus, não é a melhor hora para termos uma Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, é diferente de todos os anos que se passaram, mas, aleluia, Jesus, mesmo assim quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês que estão aí do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe a vida de cada um.
Amém?